E agora a parte 4 do meu testemunho, da minha caminhada com a Nossa Senhora. Quando eu comecei a ir pra igreja, eu sentia muitas coisas. Uma das coisas que eu sentia é que era como se eu fosse transportada para o primeiro século, para as pregações de Jesus. Eu sei que tem muita gente que tem o coração ardendo pela Igreja Católica, mas tem muito medo da devoção à Nossa Senhora. E olha a minha história. Nunca fui numa missa que a missa foi dedicada à Nossa Senhora. Por quê? Porque, assim, não dedicada, às vezes eles fazem a missa à Nossa Senhora, mas você não vai ver absolutamente nada em relação à adoração à Nossa Senhora. Não existe isso. Então, você chega, você tem muito medo disso, porque é uma crença, né, que eles introjetam na nossa mente, principalmente eu que vinha do ensinamento das Testemunhas de Jeová. E aí, o interessante foi que no começo, eu ainda tinha uma angústia, mas eu não via nada disso. Eu não via nada do que as pessoas falavam. Não era nada daquilo. Pelo contrário, evangelho. Aí o contexto, né? Você rezar o terço, evangelho. Então a Nossa Senhora, na verdade, ela é como se fosse um caminho, né? Onde tudo que é pra ela, na verdade, não é pra ela. É pra ele. Ele é a razão de toda a honra, de toda a glória, de todo o trabalho da igreja, é tudo pra ele. Ela faz uma parte importante, mas ela não é o centro e nunca foi. Eu a amo. Né? Mas ela não é uma deusa. E é uma coisa que as pessoas de fora elas não conhecem. Ah, mas por que reza Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria? Então, porque você vai aprender a olhar pela lente dela. Porque a partir desse momento ela se aproxima de você e te mostra o caminho. Gente, é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas ainda assim, eu ainda tinha minhas crenças. Com imagens, com muitas coisas. E aí um dia, eu tenho um sonho. E aí, eu tenho sonho com pessoas ilustres. Eu tive um sonho com Jesus. E ele estava numa colina. E ele subia nessa colina e me levava nessa colina. E aí eu olhava pro céu e do céu descia uma corda. E ele pegava num lado da corda, no lado direito da corda, no lado esquerdo da corda, descia uma coroa. E do lado direito uma chave. E aí ele pegava aqueles dois objetos e continuava caminhando e eu ia seguindo ele. Então ele me levava pra casa onde eu era pequena. E aí eu perguntava, Senhor, por que me trouxe aqui? Aí ele não falava nada. Eu olhava pra ele e falava assim, pai, eu tô sentindo muita angústia. Eu ainda tenho muita angústia no meu peito. Aí ele falava assim, não se esqueça nem da coroa e nem da chave. E aí, cabe a eu, né, entender o que ele quis falar com a toda coroa e da chave. Até então, no começo, eu não conhecia a igreja. E eu também não conhecia Nossa Senhora de Fátima. Pois não é que a coroa é de Nossa Senhora de Fátima. E aí, eu identifico aquela coroa, né, porque era uma coroa, né, e ela tem aquele, como é que chama? Eu esqueci o nome daquele tecido que é fofinho, né, que é peludinho, vermelho, veludo. E aí, e uma chave. E essa chave, que significa, né? Bom, fica aí, coloca nos comentários o que vocês acham que é a chave. Mas as chaves, vocês... Bom, enfim, deixa aí vocês adivinharem, tentarem descobrir, né? O que significa a chave. E aí, daquele dia, eu fui descobrir que a coroa era de Nossa Senhora de Fátima e que eu tinha algo com Nossa Senhora de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E aí eu entendi que era isso que o Senhor queria. Que eu orasse, que eu dobrasse meu joelho, que eu fizesse penitência, que eu orasse por aqueles que não o amam. Porque eu vim de lugares de pessoas que não o amam. E às vezes eu penso se eu tenho que ficar orando para essas pessoas, sabe? Que rejeitam, que agridem a Nossa Senhora, que pecam contra o Espírito Santo, blasfemam contra o Espírito Santo. E aí eu meio que aquilo entrou dentro de mim. E mesmo quando eu tô com raiva, eu não quero orar, eu vou lá e oro. Eu não sei se essa oração chega no céu, mas enfim, eu fico com muita raiva. E aí eu tenho trabalhado em mim essa raiva, né? Mas enfim, eu sei que todas as missas eu tenho essa sensação e me apaixonar pela Eucaristia e aquela sede, falar, Senhor, quando eu vou te receber? Quando eu vou te receber? Né? Então eu mesmo fazendo apenas a comunhão espiritual, hoje tá quase na hora, né? Tá chegando lá, tá falando bem só um pouquinho assim. Eu recebi meu Senhor e depois disso, Nossa Senhora preparou meu casamento. A gente casou no civil de novo, casamos na igreja, fizemos casamento na capela. Eu tive que enfrentar minha mãe, que é TJ. Ah, é pesado, mas tudo é válido. Tudo é válido, porque a coroa é do céu. Então quando a gente casou, eu sabia que aquele casamento não era pra nós, porque a gente já tava ali, a gente tava junto. Firmar aquela união debaixo da bênção, eu me entreguei de uma forma assim, esse casamento é pra ti, Jesus. Eu vou me santificar porque eu quero te servir. Eu vou me santificar porque eu quero estar em comunhão contigo. Então, esse objetivo foi lindo, porque, assim, teve umas peias, né? Eu tive que confessar muitas coisas pro meu marido, coisas da minha adolescência, coisas que eu fiz, né? O Espírito Santo me cobrou, eu chorei pra Deus confirmar se realmente era pra eu casar. Porque se ele não aceitasse o casamento, se ele não quisesse realmente esperar minha filha ficar de maior e ia me entregar pra vida religiosa, porque foi um processo que eu decidi. Eu sabia que era Jesus. E aí, mas não, ele olhou pra mim e falou, mas isso não foi fato que eu tenho que confessar meus pecados pra você. E a gente casou, graças a Deus, foi uma bênção. Nossos filhos ficaram muito felizes. A gente foi pro restaurante, foi uma bênção. E só de você pensar que você não tá mais em pecado mortal e tem que lutar pra não estar em pecado mortal, já é uma vitória muito grande, foi muitas bênçãos. E de lá pra cá eu tenho melhorado, eu tenho as recaídas, né? Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tenho, eu tenho as convulsões, então é bem complicado, eu tomo anticonvulsivo. E assim, é uma luta. Mas eu não vou desistir. Né? Eu não cheguei até aqui pra morrer na praia. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva pro Pai, é Ele que nos leva pro céu.
E Ele nos prometeu que uma vida que não vai ter mais doença, que não vai ter choro, não vai ter mais dor. Então eu ofereço realmente essa doença em prol do ministério de Cristo, para que, se Ele quiser, Ele faça em mim a vontade dele. Um beijo para vocês. E salve Maria, viva Cristo.